Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa nossa aula 10 do CAUNI, ela vai trabalhar com órgãos vegetais. Qual órgãos nós vamos nos preocupar? Basicamente, raiz, caule, folha. E depois terá uma aula 2 que tratará de flor, fruto, semente. A priori, nós vamos tentar conectar forma e estrutura do caule, da raiz, da folha com o ambiente onde a planta vive. Essa aula foi desenvolvida pela equipe de Biologia do 2º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Então, vamos começar com órgãos vegetais. Raiz. A raiz, a gente já vê aqui na planta, é uma estrutura de forma geral subterrânea, que tem aquilo que nós chamamos de geotropismo positivo. O que é o geotropismo positivo? É o crescimento orientado pela ação da gravidade. Então, a tendência é que a raiz se enfie, penetre no solo. Normalmente é um órgão aclorofilado. Por que aclorofilado? Porque se ela vai se enterrar no solo, não há necessidade de ter clorofila, não vai captar a luz. A raiz tem duas funções principais. A primeira delas é fixar o vegetal no solo. Então, a gente está vendo aqui, ó, raízes secundárias que vão auxiliar a prender esse vegetal no solo para que a árvore não caia, a planta não caia. E a segunda, absorver água e sais minerais. Entretanto, aqui, ó, existem raízes que são responsáveis por fazer trocas gasosas, existem raízes que fazem armazenamento de substâncias nutritivas. Aqui nós temos, então, o colo, que é a primeira parte da raiz, que faz a transição entre a raiz e o caule. Aqui nós temos a zona de ramificação, onde tem o surgimento dessas raízes secundárias. Aqui nós temos uma zona pilífera, não dá para ver muito bem aqui, mas tem muitos pelos absorventes, lembrando da raiz de absorção de água e sais minerais, é uma função principal da raiz. Aqui nós temos uma região lisa, onde eu tenho um alongamento das células da raiz. Aqui eu tenho uma zona de multiplicação, onde eu tenho muitas células ainda aí diferenciadas que vão se desenvolver. Vocês devem lembrar das aulas de histologia, então, que eu vou ter uma multiplicação aqui dessa parte. E por último, eu tenho aqui a coifa, que é um capuz que vai proteger essa região que tem células muito jovens com parede celular fina. Essa coifa, em muitos casos, produz um muco que, além de proteger a ponta da raiz, facilita então que ela entre, que ela penetre no solo. Aqui, então, novamente, as partes da raiz, tá? Aqui não aparece o colo, que é a região de transição. Aqui eles chamam de zona suberosa, ou ramificação, que é o nome que eu dei para vocês, onde eu tenho as raízes secundárias. A região pilífera, aqui no desenho dá para ver bem, que é responsável pela absorção de água e sais. A região lisa, onde eu tenho um alongamento. A coifa, que protege aqui o meristema. O meristema é aquela região de multiplicação, onde eu tenho a produção de várias células, tá? Aqui tem outros tipos de raízes, mas nós vamos ver com calma mais para frente. Então, aquelas que armazenam nutrientes, as respiratórias, lembra que eu falei de função de troca gasosa? Aquelas raízes aéreas e existem plantas que são parasitas, então tem uma raiz aqui sugadora. A minha raiz, quanto ao tipo, quanto à origem, ela pode ser embrionária ou uma raiz típica. O que é isso? Eu tenho aqui o meu embriãozinho e lá no meu embrião tem uma área radicular, aonde eu tenho um eixo e desse eixo eu vou ter então a formação de uma raiz. Normalmente, nesse caso, eu tenho uma raiz pivotante que é comum, é característica das plantas eudicotiledôneas. E eu tenho aquelas raízes que são classificadas como não embrionárias ou adventícias, são aquelas que surgem de outras partes da planta. Por exemplo, vocês já devem ter ido com a mãe de vocês em algum lugar e ela pediu uma mudinha da planta, a pessoa quebra um galinho e aí a raiz sai daquele galinho. Nesse caso, eu tenho uma raiz não embrionária adventícia, que é geralmente da origem a raízes fasciculadas, que são aquelas onde eu não tenho um eixo principal, eu tenho uma raiz chamada encabeleira, onde eu tenho vários eixos mais ou menos do mesmo tamanho, que é característica de plantas monocotiledôneas. Aqui, então, ó, eu tenho o eixo radicular do embrião e aqui, ó, eu tenho um ramo e deste ramo estão saindo várias raízes. Como ela não está saindo do embrião, não é embrionária. Bom, vamos ver alguns tipos de raiz.
Então, a grosso modo, as raízes são subterrâneas, são aquelas típicas que a gente conhece, né? Com o geotropismo, né? Esse crescimento orientado em direção ao solo pela ação da gravidade, que vão fixar bem a planta no solo. Então, aqui está exagerando bem essa ramificação, mas para vocês terem uma ideia, então, da função de fixar essa planta no solo, né? Lógico que ela absorve também água e sais minerais, e aí a gente vai ver aquelas outras funções. Raízes aquáticas, o que chama atenção nas raízes aquáticas é que elas têm um grande desenvolvimento, mas elas não, obviamente, não vão fixar o vegetal no solo, porque elas são desenvolvidas em plantas aquáticas. Geralmente essas raízes ficam flutuantes, né? Então elas são suspensas na água. Me chama a atenção essa estrutura aqui, vocês estão vendo aqui, são coifas. A coifa é extremamente bem desenvolvida, que serve para proteção daquela região meristemática, tá? E aqui, turminha, isso aqui não são pelos, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho coifas. Se eu tenho coifas, isso aqui são prolongamentos de raízes, né? Então, eu tenho várias raízes aqui, certinho? Normalmente, eu não tenho pelos radiculares nessas raízes aquáticas. Raízes aéreas, então, são plantas que se desenvolvem em algum suporte. É comum em plantas epífitas. O que são epífitas? Bromélias, orquídeas, por exemplo, que crescem utilizando outra planta como suporte. Então, aqui, ó, eu consigo ver as raízes nessas setas aqui, ó. As raízes não estão no solo, elas estão auxiliando o vegetal a se fixar num suporte. Plantas trepadeiras muitas vezes têm também essas raízes, porque a planta começa a subir, a utilizar uma outra planta, ou um muro, ou uma pedra, ou uma cerca de apoio, e aí muitas vezes essas raízes são utilizadas para auxiliar na fixação desse vegetal. Bom, raízes tuberosas, então, são raízes subterrâneas, né? Vamos lembrar, então, elas ficam para baixo do solo. Essas raízes, a principal característica delas é que elas são assim bem gordinhas, ó. Então aqui na cenoura gordinha, aqui ó gordinho, aqui gordinho. Por que elas são bem gordinhas? A principal função dela, além de fixar o vegetal no solo, além de absorver água e sais, elas vão armazenar nutrientes. O principal nutriente que elas vão armazenar é o amido. Então, vejam, eu tenho a fotossíntese que ocorre lá nas folhas, vocês devem lembrar disso das aulas de histologia. Se não tiverem lembrados, peguem principalmente a aula 3 e deem uma recapitulada nisso. Mas eu tenho as folhas fazendo fotossíntese e depois eu tenho via floema, seiva elaborada descendo em direção às raízes. Essa raiz aqui, ela funciona como um órgão dreno, onde ela vai armazenar a glicose, sacarose e posteriormente vai formar o amido, principalmente, né? Que vai então ficar como substância de reserva. Raízes escora, olha o nome, escoras. Então, essa minha primeira foto aqui está mostrando uma planta de mangue. Vejam, esse solo aqui lodoso, pantanoso, esse solo, ele é um solo que não dá muita firmeza para o vegetal. Então, o que acontece? Essas raízes, elas saem do caule em direção ao solo e elas vão auxiliar a fixar este vegetal. Então, se o solo é um solo que não dá muita firmeza, alagado, instável, lodoso, essas raízes escoras, elas saem do caule em direção ao solo e vão tentar fixar melhor este vegetal para que ele tenha uma sustentação melhor. Nessa segunda folha, vocês vão dizer, professor, isso aqui não é um solo lodoso? Não. Mas olha o tamanho desta árvore. Então, essas raízes escoras, elas podem ocorrer tanto em regiões onde eu tenho este solo lodoso, pantanoso, como em regiões onde o solo é firme, mas a minha planta é enorme. Então, vejam, eu tenho aqui as raízes subterrâneas, mas eu tenho essas raízes aqui, ó, que saem do caule em direção ao solo para dar uma maior sustentação, porque essa planta é uma planta de grande porte. Então, imagine uma instabilidade do terreno ou um vento muito forte, alguma coisa que pode derrubar essa planta. A intenção dessas raízes escoras é justamente promover uma maior sustentação dessa planta, que é de grande porte. Eu chamo de raízes adventícias porque, vejam, elas não foram originárias no embrião, né? Elas estão sendo originadas de outras partes do vegetal, de ramos, de galhos, de troncos, então, raízes adventícias. Raízes tabulares, olha aqui, quando eu dou uma olhadinha, parece que eu tenho uma tábua
aqui do lado deste vegetal, tá? Então, a raiz tabular, normalmente, ela se encontra junto à base, né, a parte de baixo aqui do tronco, e ela vai, geralmente, bem visível, e ela vai também ter por função uma sustentação maior desse vegetal. Então, são vegetais que normalmente têm o caule grande, para dar uma estabilidade maior à planta, ficam como se fossem tábuas, olha, não parece umas ripas de madeira aqui na lateral, tá? Característica dessa e diferença da escora é que essa aqui, ó, ela é achatada. Eu consigo ver lateralmente que ela é achatada. Essa aqui não, são escoras aqui do lado. Raízes respiratórias. Então, vocês devem lembrar que eu falei que as raízes, elas crescem com geotropismo positivo, ou seja, vão em direção ao solo, né? A tendência é entrar no solo. Essas raízes respiratórias, o que chama atenção é que elas têm um geotropismo negativo, ou seja, elas vão crescer contra a ação da gravidade. Elas vão subir. Por que elas vão subir? Nessas raízes eu tenho buraquinhos, estruturas que são chamadas de pneumatódios e a estrutura inteira é o pneumatóforo. Então, olha só, o pneumatódio são esses buraquinhos, esses orifícios, e essa estrutura toda é o pneumatóforo. Qual é a função? Troca gasosa. Então, observem esse solo aqui, tá? Um solo que parece bem lodoso, tá? E é um solo que o que eu sei quando eu vejo esses pneumatóforos aqui? Tem pouca concentração de oxigênio. Então, essas raízes buscam oxigênio crescendo para fora do solo e expondo essas estruturas pneumatóforas para tentar fazer a troca gasosa. Isso aqui é muito comum em ambiente pantanoso, em ambiente de mangue, em ambiente onde eu tenho baixa oxigenação do solo. Raízes estranguladoras, essa aqui é interessante. A planta, ela cresce como uma epífita, né? Então, é chamada de hemiepífita. Hemi, metade, meio epífita, como a planta fosse metade epífita, metade não, tá? Então, vejam, o que são plantas epífitas? Elas crescem em outra como suporte, como as orquídeas, como as bromélias, usam outras plantas como suporte. A estranguladora, ela inicia o crescimento dela assim, mas ela vai mandando as raízes em direção ao solo. Quando as raízes chegam no solo, elas se fixam no solo, elas começam a engrossar, como se fossem colunas de sustentação, tá? E essas colunas, então, elas vão dando um suporte para aquela planta, até que chega uma hora, essa planta que tem a raiz estranguladora, ela não precisa mais dessa planta suporte. Então, essas raízes que abraçam aqui a planta suporte, elas vão engrossando e vão apertando tanto que elas estrangulam o vaso que passa mais por fora do vegetal. Turminha, lembrando da aula de histologia, qual é o vaso que passa mais por fora? Floema. Então, se ela fecha o floema, ela vai estrangulando, impede que a seiva elaborada vá em direção às raízes. Se ela impediu que a seiva elaborada vá em direção às raízes, essa planta suporte aqui morre. E ela vai ficar quase que com um caixão, entre aspas, dessa planta que tem raiz estranguladora, que a priori utilizou a amiguinha aqui como suporte e, no fim das contas, a mata, tá? Isso é muito comum em figueira, principalmente tem uma figueira chamada figueira mata-pau, porque ela faz isso, ela mata a outra planta que ela está se sustentando. Raízes sugadoras, isso aqui é muito comum em plantas parasitas, tá? Então, eu tenho plantas hemiparasitas, hemi, metade parasitas. A característica delas é que as folhas são verdinhas, elas têm estruturas fotossintetizantes. Então, aonde que essa planta vai se parasitar? As raízes dela vão atingir xilema, em busca de seiva bruta, que é água e sais minerais, tá? Agora, quando eu vejo plantas que não têm estruturas verdes, sem clorofila, ela é holoparasita. Holo é uma parasita total. O que é esse holoparasita, parasita total? Ela vai procurar o floema. Se ela vai procurar o floema, ela busca a seiva elaborada. Se ela está buscando a seiva elaborada, ela não precisa ter clorofila, porque ela está roubando a seiva elaborada da outra, tá? As setinhas azuis aqui estão mostrando as flores. Então, veja, eu não tenho folhas, não tenho estruturas verdes aqui, eu tenho apenas as flores que vão permitir a multiplicação dela, tá? E aqui, ó, eu tenho as raízes e mostrando aqui estruturas de fixação onde vão entrar aqui no outro vegetal. Essa outra planta aqui, ó, eu vejo que as estruturas dela são verdinhas. Então, ela usa uma como suporte, busca seiva bruta, mas ela tem estruturas verdinhas porque ela faz a fotossíntese. Então, essa aqui é hemiparasita, essa aqui é holoparasita.
Grampiformes são aquelas raízes de plantas que são trepadoras, tá? Então, vejam, elas vão auxiliar a fixação do caule. A planta aqui, ó, aera subindo na parede, tá? Aqui eu consigo ver algumas raízes grampiformes, aqui, ó. Elas não são parasitas, elas não vão buscar xilema e floema na outra planta. Até porque aqui essa tá prendendo na parede não tem xilema e floema, tá? Mas ela vai ajudar a fixação deste vegetal ali. Então, vai permitir que ele suba em muros, suba em outras plantas e tal. Por que a planta tem essa raiz assim? Por que ela é trepadora? Na verdade, é que essa planta, o caule dela não é um caule grosso, então ela tem uma dificuldade de sustentar esse caule, mas ela precisa chegar à luz, porque as plantas, olha, veja, elas estão verdinhas, têm clorofila e fazem fotossíntese. Então, elas vão utilizar rochas, muros ou outras plantas como substrato de fixação para subir e conseguir pegar luz. Caule é o meu próximo órgão vegetal. Então, o caule, a grosso modo, são aéreo. E o que eles vão fazer? Levantar. Levanta folhas, levanta flores, levanta frutos. As folhas para captarem luz para fotossíntese, flores para atraírem os agentes polinizadores, que vão polinizar, vão permitir a reprodução da planta, e os frutos, que são, então, estruturas que vão auxiliar na disseminação da semente, protegem a semente, ajudam a disseminar a semente. Nós vamos ver flores, frutos e sementes na próxima aula de órgãos vegetais, tá? Mas existem caules que são subterrâneos ou caules aéreos. Então, vamos lá. Ao contrário da raiz, que tem um crescimento orientado em direção à gravidade, vai se enterrando no solo, o caule, de forma geral, ele tem geotropismo negativo, ele cresce contra a gravidade, ele faz com que o vegetal suba para levantar essas folhas, ramos, galhos, etc. Além disso, o meu caule, ele faz a comunicação do sistema radicular e foliar. Como? Com vasos condutores. No interior do meu caule passam vasos condutores de seiva, que são xilema e floema. Qualquer dúvida, voltar na aula de histologia, tá? E esses vasos condutores vão permitir, então, passagem de seiva bruta e elaborada. Das raízes em direção às folhas, a seiva bruta, das folhas em direção às raízes, as seivas elaboradas. Tá? Então, principal função, sustentar flores, frutos, abrigar o sistema vascular, mas eu tenho caules que fazem função de reserva, de propagação, ou seja, permitem a multiplicação do vegetal e fotossíntese. Se o meu caule é verde, grande chance da função dele estar fazendo também fotossíntese, tá? Aqui eu tenho, então, uma pontinha de um caule, para vocês repararem aqui, lembrarem lá da nossa aula de histologia. Eu tenho aqui meu meristema apical do caule, onde eu tenho muitas células jovens, indiferenciadas, que vão se multiplicar. Aqui eu vou ter os meus primórdios foliares. Aqui por dentro a gente não vai ver meristema fundamental, né, procâmbio, mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que eu tenho gemas, estão vendo? Gemas são regiões de alta multiplicação celular que vão formar ramos, ou folhas, ou regiões reprodutivas, né? Existem gemas que são vegetativas, que vão produzir ramos, galhos, folhas, e existem gemas que são reprodutoras. As gemas reprodutoras vão formar, então, flores posteriormente, depois da fecundação, frutos e sementes. Essa região aonde eu tenho gemas, aonde eu tenho multiplicação, eu chamo de nó. E a região que fica entre um nó e outro nó, eu chamo de entrenós. Tá? Então, essa região toda aqui, com nó, entrenós, gemas, o outro nó de baixo eu chamo de fitômero, tá? Essa região aqui do vegetal. Aqui eu tenho uma plantinha, vamos dar uma olhada numa foto de planta. Então, observem essa região aqui onde eu tenho uma cicatriz, aonde ficam as gemas que vão originar folhas, ramos, né, etc. Eu chamo de nós. Essa região que fica entre dois nós, eu chamo de entrenós, tá? Aqui, ó, eu consigo ver crescendo a folha dali, então eu tenho uma gema lateral. Essa gema é vegetativa. Por que ela é vegetativa? Tá crescendo a folha, tá? Aqui, ó, então minha folha já completa para vocês verem. E, professora, cadê a gema apical, aonde eu tenho aquelas minhas células meristemáticas? Não consigo ver porque está coberta de folhas, mas eu botei de brinde para vocês aqui uma foto de uma gema apical, né, onde eu tenho aquele meu meristema apical, de uma outra planta para vocês verem claramente aqui a minha gema apical.
certinho? Bom, quanto à origem, da mesma forma que a raiz, os meus caules eles podem ser embrionários ou típicos quando eles surgem a partir do embrião. Então vejam aqui, ó, eu tenho meu embrião já desenvolvendo, aqui eu tenho a raiz surgindo a partir do embrião, aqui os cotilédones, que são estruturas de reserva, mas que servem como folhas primordiais, vão fazer uma fotossíntese, e aqui eu tenho o que eu chamo de hipocótilo, tá? Esse hipocótilo aqui é o meu caule que vai desenvolver levantando aqui as folhinhas, tá? Então, se esse desenvolvimento desse epicótilo que vai formar o meu caule resulta na formação de uma gema apical da plântula, então eu tenho ele surgindo a partir do embrião, por isso é um caule embrionário. Isso aqui, eu fiz uma poda na minha planta. A partir do que sobrou, daquele cotoco que sobrou, olha aqui, eu tive ramificação e brotamento de uma série de outros caules. Então, esse caule aqui, ele não veio de um embrião, ele veio de um restante de caule já existente. Vocês já devem ter visto isso, né? Quando tem uma poda de uma árvore e o vegetal resiste, começa a lançar o caule crescendo a partir de gemas, de estruturas que ficaram ali. Então, nesse caso, eu tenho um caule não embrionário ou adventício, tá? Então, pode surgir a partir de folhas, a partir de qualquer outro ramo já existente do meu vegetal. Bom, meus tipos de caules. Eu tenho caules aéreos, caules subterrâneos e caules aquáticos. O aéreo é aquele típico que a gente conhece. Você vê uma árvore, uma mangueira, uma pitangueira, um pinheiro. Aquele caule é um caule aéreo, né? Então, ele cresce perpendicular ao solo. Eu tenho aquele meu geotropismo indo contrário, né? O crescimento é contrário à força da gravidade, tá? É aquele meu caule que eu conheço bem, que qualquer criancinha, quando vai fazer o desenho da escola, faz o desenho de um caule, de um tronco. Subterrâneos são aqueles, obviamente, que vão se desenvolver abaixo da superfície, né? Muitos nós conhecemos, então o gengibre, a batata inglesa, né? São caules bem clássicos subterrâneos, tá? Agora, bananeira, normalmente os alunos ficam com dúvida, professor, eu vejo o caule da bananeira. Não, não vê. Aquilo que você vê é uma pegadinha. É a bainha da folha, tá? Que se desenvolve para fora do solo. Então, tudo aquilo que eu vejo fora é folha. O caule é subterrâneo, tá? Então, o caule da bananeira fica subterrâneo. Aquilo que eu vejo que parece o caule é a bainha da folha. Tanto que se vocês já tiverem curiosidade de puxar aquela folha clássica da bananeira, vocês vão ver que ela tira como se ela descascasse aquela parte. Por quê? Porque é a bainha da folha que está crescendo ali. O aquático, então, o nome já fala, ele vai crescer na água. São de plantas aquáticas, né? Muitos caules ficam submersos, né? Ou ficam flutuantes. E eu vou ter raízes aquáticas ou algumas plantas que têm caules aquáticas, têm raízes subterrâneas. Uai, professora, como assim? É porque tem raízes que crescem tanto que acabam se enterrando no solo, principalmente se ficam em regiões não tão profundas, tá? Esses caules aquáticos, eu não vou ter um caule tipo tronco, né? Um caule grosso, duro, rígido. Normalmente ele é maleável, pode ser clorofilado, né? Verde. Então, quando é verde, geralmente ele é clorofilado, fotossintetizante, certinho? Então, vamos para os caules típicos. Tronco. Esse aqui é o de desenho de criança, né? Todo mundo reconhece um tronco. Geralmente ele tem uma espessura grossa, geralmente a parte de baixo é mais grossa do que a parte de cima, você vai subindo, ele vai afinando. Eu tenho essas ramificações aqui, que são os galhos, os ramos, né? Então, tem um eixo principal ereto, e é aquele clássico, né? Que vai crescendo em espessura. Se vocês não lembram, deem uma olhada na aula de histologia, onde eu tenho crescimento de espessura pela formação do meu xilema e, posteriormente, floema, suber, etc. Tá? Bom, o caule tipo estipe é aqueles que vocês veem em palmeiras, de forma geral. Tá? Eu não tenho ramificações, então eu não tenho galhos, eu tenho as folhas, e geralmente essas folhas, elas ficam na parte de cima. Então, quando a gente vê as palmeiras, né, o mamoeiro, a gente vê que as folhas saem todas de cima, não tem geralmente ramificações e galhos aqui, tá? Em gimnospermas, as cicas também tem esse caule tipo estipe.
Caule tipo haste é um caule flexível, né? Muito comum em flores, a gente vê esse caule aqui. Geralmente verde, ele é maleável. Às vezes eu tenho muitas folhas, posso ter ramificações, mas muitas espécies são bem maleáveis, né? Eu mexo facilmente isso. Alguns têm uma região mais velha, sublenhosa, mas a maioria é bem maleável, esverdeado. O tipo colmo é característico de bambu, tá? Mas a cana de açúcar, aqui tá o exemplo, ó, eu tenho esses nós e os entrenós dessa região bem evidente. Quem ficou em dúvida do que é nó e entrenó, aqui tá claro, ó. Essa cicatriz aqui de onde ficou as folhas, onde eu tive aquela gema lateral, tá? São os nós. E essa região que fica entre um nó e outro, entrenó, aqui na cana também, tá? Normalmente são caules mais flexíveis. Eu posso ter aquele colmo que eu chamo de colmo cheio, quando ele tem substâncias de reserva, ou eu tenho um colmo oco, tá? Fistuloso, que é aquele cheio de ar presente no bambu. Quem já partiu bambu viu que ele é oco por dentro, né? Quem já chupou cana de açúcar deve ter visto que por dentro ela é compacta, né? Onde ela tem a reserva. Rastejantes são caules, então, que crescem horizontalmente em relação ao solo. Eles não têm aquele aspecto lenhoso que vão crescer como um tronco, formando ramos, galhos, né? A consistência é herbácea. Eles são desprovidos de estrutura que vão deixar ereto, tá? Podem ser chamados também de rasteiros, não só rastejantes, mas rasteiro. Ó, o caule tá aqui, vejam que ele não eleva a planta, né? Ele vai crescendo lateralmente. Em plantas aqui de dunas é muito comum a gente ver esse caule rastejador. Os trepadores, ou em alguns casos são chamados de volúveis, eles se enrolam num suporte, ó. Podem utilizar estruturas chamadas gavinhas, que são essas aqui, ó, enoveladas, tá? Usam ou rochas, troncos, muros, outros vegetais como suporte. Então, a ideia é elevar as folhas, os ramos, os frutos. Então, aqui, ó, degradados, flexíveis, se enrolam, tá? Eles podem, às vezes, utilizar aquelas raízes grampiformes que nós já vimos ali mais cedo, tá? A ideia é levantar, então, folhas, ramos, galhos, flores, tá? Para ter uma melhor captação da luz, expor as flores para polinizadores, esse tipo de coisa. Rizoma. Rizoma é um caule subterrâneo. Então, vejam, aqui, ó, eu tenho um rizoma, tá? Essas setinhas vermelhas aqui, tá? Aqui eu tenho as raízes. Olha aqui, eu tenho os rizomas. Então, vejam, esses rizomas, eles são caules que ficam subterrâneos e eles têm duas funções muito importantes. Eles são ricos em reserva. Normalmente, essa reserva é amido. Então, eles acumulam essa reserva aqui e pode acontecer, então, deles perderem toda essa parte vegetativa aqui para cima. Mas como eles têm reserva aqui embaixo, essa planta consegue brotar sem muita dificuldade, tá? Em muitas plantas de cerrado, por exemplo, este rizoma serve também para armazenar água. E eu posso ter rizomas pequenininhos, né? Até rizomas enormes, né? Algumas palmeiras têm rizomas subterrâneos assim enormes. O tubérculo é aquele caule subterrâneo que normalmente é confundido para os alunos como raízes, tá? Então, essa batata inglesa é um caule tubérculo. A batata doce é uma raiz tuberosa, tá? Como é que eu sei a diferença? O caule tubérculo, eu tenho aqui as gemas, aonde vão se desenvolver os ramos a partir do meu caule, tá? Normalmente, esses tubérculos, eles são ovais, tá? E chama muita atenção a formação dessas gemas aqui, que são distribuídas pela superfície inteira dele. Bulbo. Bulbo é um caule bem interessante. Eu tenho, na verdade, esse disquinho aqui, que muitas vezes é chamado de prato. Desse disquinho é onde saem as raízes, tá? Então, geralmente o pessoal fala os cabelinhos da cebola, não são cabelinhos, são as raízes. E essa região que normalmente a gente corta fora quando vai cozinhar, porque ela é muito fibrosa, muito dura, não é gostosa de se comer, é o caule. Professora, e essa parte aqui que a gente come da cebola? Eles são chamados de catáfilos, tá? Porque são folhas embrionárias, normalmente aclorofiladas, que ficam subterrâneas e que têm por função
manter reserva. Às vezes, esses catáfilos são secos. Em muitas plantas que são bulbosas, esses catáfilos são secos. Quando eles são secos, eles são chamados de escamas. Agora, olha o alho, que interessante. Eu tenho o disco aqui, que é o bulbo, daqui tem um resquício de raiz. Mas se vocês olharem cada catáfilo aqui, ó, ele tem um disquinho aqui, um bulbinho também, tá? Que eu tiro fora quando eu vou cozinhar. Eu descasco o alho e corto essa parte durinha aqui, que é um bulbinho. Então, é como se fosse um bulbo pequeno preso a um bulbo grande aqui, certo? Aqui eu tenho os cladódios. Cladódios são caules normalmente achatados. Muitas vezes eles são confundidos com folhas, tá? Chama atenção aqui, ó, minhas gemas que vão permitir o crescimento de outras estruturas. Alguns sofrem modificações bem características deles, chamadas de mutações do caule, tá? Mas eles têm as gemas que ficam aqui nos nós bem visíveis. Folha é o meu último órgão vegetal, tá? Então, eles são chamados de apêndices caulinares, eles crescem a partir das gemas. Eu vejo aqui uma diversidade de formas de folhas, de tipos. Vejam, isso aqui, ó, uma folha, aqui, ó, essa aqui digitada, né, palmada, tá? Bordas bem diferentes, cores bem diferentes. É uma região que tem uma diversidade enorme nas plantas. Função da minha folha, eu tenho 3 funções que são imprescindíveis, né? Fotossíntese, então elas são verdes, captam luz para fotossíntese, trocas gasosas e transpiração. Esses 3 eu expliquei com calma na nossa aula de histologia 3. Voltem lá e revisem tudo, porque eu não vou repetir aqui, tá? Mas as folhas também têm função de proteção quando elas têm espinhos, principalmente porque elas vão evitar a predação por animais herbívoros, tá? Muitas vezes elas têm pelos também, esses pelos evitam que herbívoros consumam aquela folha, ninguém gosta de comer uma folha peluda. Muitas folhas armazenam reserva, às vezes reserva de água, principalmente quando essas folhas são gordinhas, são carnosas, tá? Atração de polinizadores, existem folhas que são modificadas, mas a gente vai ver elas com mais calma lá nas flores, são chamadas de brácteas, chegam a ficar coloridas e atraem polinizadores, tá? E elas preservam a espécie, então as plantas muitas vezes colocam folhas e a expansão dessa folha para uma folha adulta depende muitas vezes da manutenção da sobrevivência dessa planta. Então, assim, é uma região que eu preciso expandir minha folha rápido porque a folha nova geralmente ela é mais tenra, né? Mais suculenta. Então, as folhas podem ser mais grossas, mais finas, membranosas, coriáceas, dependendo do tipo de vegetação. E eu tenho que chamar a atenção que a arquitetura da planta, a forma como a planta se arranja, ela expõe essas folhas para a captação de luz, tá? E eu vou ter, então, diferentes tecidos. Vocês vão voltar na aula de histologia para ver lá os parênquimas, né? Lacunoso, parênquima clorofiliano, né? Epiderme, cutícula, que isso já foi falado. Aqui eu tenho a minha folha, eu vou chamar a atenção para as partes. Aqui é o caule, onde ela se prende. A região que prende aqui é onde eu tenho a minha gema, é o nó. Aqui eu tenho o pecíolo é o chamado cabinho da folha. Essas regiões aqui são estípulas, nem todas as plantas têm estípulas, mas elas servem para preservar aqui o pecíolo. A região onde normalmente eu tenho a proteção do pecíolo e junta aqui no caule, eu chamo de bainha, aqui não está evidente, então depois eu vou mostrar para vocês. A nervura central é esse engrossamento principal aqui da minha folha. Essa região mais alargada, verde, aonde eu tenho muita clorofila, é chamado de limbo ou lâmina foliar, e eu tenho nervuras secundárias que vão permitir que os feixes vasculares percorram então a minha superfície. Quanto à origem, novamente, tá? Então, se eu tenho essa origem do embrião, aqui, ó, meus primórdios foliares, ali perto das zonas meristemáticas, então eu tenho folhas típicas ou embrionárias. Se eu tenho ela saindo de ramos ou de outra superfície, eu tenho folhas não embrionárias ou adventícias. Quanto à estrutura, então, olha aqui a bainha que eu chamei a atenção de vocês, tá? Uma parte mais achatada, às vezes ela pode abraçar aqui o caule, ela dá uma proteção ao pecíolo e tem plantas que o pecíolo é ausente, então é a bainha que faz a fixação, tá? Aqui eu tenho restos de pecíolo num caule tipo colmo.
O pecíolo é essa hastezinha aqui, tá? Que normalmente ela é chamada de cabinho da planta, tá? Ela ajuda na fixação da minha folha, desse limbo na planta. A nervação, aqui, ó, é onde passam os feixes vasculares, aonde eu tenho o transporte de seiva. Algumas plantas têm laticíferos, então, que transportam látex aqui. Quando você quebra uma folhinha, sai aquele, parece um leite, uma estrutura branca, grudenta, tá? Essa região é mais rígida, então tem aqueles tecidos, né? Colênquima, esclerênquima, que se vocês quiserem recapitular, voltem lá na aula de histologia. Bom, quanto às nervuras, isso aqui é bem simplificado, tá, gente? Existem várias classificações. Então, o pinho, ele tem só uma nervura uninérvia. As monocotiledôneas, de forma geral, cana, milho, grama, capim, tem essas nervuras paralelas, então são chamadas de paralelinérvias. De forma geral, essas redes aqui, ó, parece uma redinha de nervura, né? Então, são nervuras reticuladas. E essas aqui, como o plátano, que é aquela árvore do Canadá, a videira, ela sai aqui, parece que de uma região principal, né? Então, chamadas de palminérvias. O limbo, ele pode estar inteiriço, ele pode estar todo picotado, tá? Aqui eu tenho meu limbo picotado na folha. Ela é a lâmina foliar, tá? Preenchida por parênquima, voltando lá na aula de histologia, dei uma olhada lá. E grande função, absorver luz para fotossíntese. O limbo também é responsável pela transpiração. Na parte de baixo da folha eu tenho os estômatos, lembra que podem abrir os ostíolos e fechar os ostíolos para permitir trocas gasosas e permitir também a saída de água, desculpem, pela transpiração. Lembrando que a planta, ela não controla a transpiração cuticular, mas ela controla a transpiração estomática. E o tamanho do limbo, a quantidade de estômatos, frequência de abertura do estômago está ligado ao ambiente. Mais seco, fecha estômago, cutícula grossa em cima do limbo. Ambiente mais úmido, abre o estômago, porque não precisa ficar segurando água, tá? E aqui eu botei só chamar a atenção de vocês, porque é um órgão que tem extrema diversidade. Aqui, ó, eu tenho folhas, ela até parece uma florzinha, mas não é, tá? São folhas que são carnosas, grossas, ela absorve e armazena a água, tá? São chamadas em plantas suculentas. Eu posso ter cores diferentes, aqui inclusive tá de cor diferente, mas eu posso ter folhas assim, de cores diferentes, pela presença de xantofilas e carotenos, tá? Essas formas são de uma diversidade enorme. A textura, essa aqui, ó, dá pra ver que ela é mais coriácea, essa aqui mais rígida, mas a gente tem a alface, por exemplo, que é bem membranosa, bem suavezinha, né? E essa resistência é dada por diferentes tecidos. As plantas podem ter áreas como nervuras mais resistentes e áreas menos resistentes, ok? Bom, crianças, era o que tinha para tratar hoje com vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Assistam a aula 2, que vai tratar de flor, fruto e semente. Até logo!